Isso. Então, acho que a gente poderia, né, começar, voltado principalmente para as dúvidas e até para a gente dar o feedback, assim, do que foi essa primeira unidade. E já começando, eu acho que pelo próprio plano de ensino, né, já que a Isadora disse e perguntou sobre a questão da prova, é bem importante, assim, porque vocês até acabam, de alguma forma, tendo que entender na leitura, né? E eu acho que esse primeiro momento, assim, esse encontro, ele é bem importante para que a gente tire as dúvidas, para que a gente possa falar um pouquinho sobre a disciplina, né? Então, ela vai tratar todo o semestre, vocês vão ver, assim, que são 8 unidades, né? Mas são unidades bem curtas, assim, bem pequenas, e a gente vai finalizar ela sempre com um questionário. Então, por isso que até fiz a opção de que a gente, para poder ir entendendo, assim, como essa unidade ela vai tratar basicamente sobre a questão dos processos, da evolução, né, das concepções dos métodos de alfabetização. Então, eu acabei fazendo e disponibilizando e pedindo para vocês, nesta avaliação diagnóstica inicial, que daí eu gostaria, assim, de reforçar muito para todos que ainda não fizeram. Nós somos de uma turma de 13 alunos, eu só tenho 4 que fizeram o diagnóstico, assim, mas ele nada mais é do que a compreensão de tudo aquilo que vocês vão ler na sequência das unidades, tá? Era para que vocês pudessem colocar ali e escrever para todo o grupo poder ler também como que foi esse processo de iniciação, né, da leitura e da escrita, como é que vocês aprenderam a ler e escrever, né, que métodos foram utilizados, se vocês lembrarem, né? Eu sempre digo que a gente tem bastante lembrança desse período inicial, porque ele, de alguma forma, ele é regido por muita emoção, né? Por muita expectativa das crianças. A gente pensa que os pequenininhos não se dão conta disso, mas é só a gente parar para pensar que é a fase que a gente mais lembra da vida da escola, né? Como aprendeu a ler e escrever, qual era a cartilha que a gente tinha na época, se tinha, como é que era a professora. E eu digo para vocês, dentro da minha idade, fazem mais de 50 anos que eu fui alfabetizada. Dá para dizer 52, eu tenho 57, eu me alfabetizei com 5 anos, né, a ler e a escrever, enfim, e eu lembro até hoje dos desenhos, da capa das cartilhas, de quem era a professora, né, como que era esse processo de ensino, como que eu aprendi a ler e escrever. E aí a minha solicitação foi para que vocês mergulhassem nisso, né? Para que a gente pudesse escrever ali de qualquer jeito, sem muita preocupação com normas, mas que vocês possam escrever como que foi essa primeira experiência, né? O que que vocês lembram dela, enfim. Essa avaliação diagnóstica, pelo que eu estou vendo, assim, ela não tem um peso, né, uma avaliação, assim, para que a gente possa dizer, não, eu vou fazer, né, para ganhar uma nota, mas ela é muito mais para a gente poder pensar essa atividade, né, de que forma que ela aconteceu, o que que aconteceu com ela, enfim, de que forma que a gente se envolveu, né, com essa tarefa. Então, todas elas têm um e ela em especial ali, então ela tem essa solicitação para que vocês escrevam isso. Fala mais. Tipo assim, prof, é um relato tipo de quando, como a gente aprendeu assim, no início? Um relato tipo Isso, da vida uhum, da gente, é isso? Então exatamente tá bom. isso. É as tuas memórias, as tuas lembranças, tá? As tuas lembranças em relação a tua alfabetização, né? Ao teu processo, enfim, aquilo que você lembra, até falar de como que era talvez a professora, como que eram os colegas, né? Aquilo que você lembra em relação ao teu processo de alfabetização. Que eu acho que Tá é bem. muito legal, assim, né? Você lembrar disso, né? De você poder contar as tuas experiências e trazer para o fórum e até, não sei se vocês já entraram lá, para ver o que os colegas escreveram. Tem 4 colegas que já trouxeram, assim, né, a fala delas sobre as práticas, né, de alfabetização, o que que aconteceu com elas. Vocês duas eu acho que não fizeram, né? Não, eu me encaminhei para fazer, mas Não, não eu também digitei, mas ainda daqui a não. pouco eu vou terminar. Isso, Mas eu né, já porque eu fiz acho que no é importante. caderno só. Ai, legal, Sim, legal. daí E tu fiquei também, meio assim, Isadora? porque daí eu vi que os outros também não colocaram, daí deixei quieto. Sim. Mas é a tua forma, né? Bem, bem, bem tranquila, assim. Então, como ela tem essas unidades, isso que eu ia te dizer,
Então, assim, ó, todas as unidades, elas vão ter um questionário a partir dos textos que vocês elaboraram, tá? E aí, então, a gente vai ter uma atividade que ela acabou mudando, vendo as datas de outra forma, que vocês vão ter muito mais tempo para poder pensar, então, essa atividade avaliativa lá na unidade 4, que é também uma atividade prática. Tá? Então é importante assim que vocês leiam com bastante atenção essa unidade, mas a gente vai ter outros encontros antes, então só nesse período que, né, vocês vão ter. Deixa eu olhar aqui, não sei se vocês têm um plano de ensino, mas assim, ó, na unidade 4 vocês têm a unidade chamada Programas e Ações Políticas Voltadas à Alfabetização. E ela vai ter, então, uma atividade avaliativa, onde vocês têm um trabalho para entregar, mas vocês vão entregar ele lá no final da unidade 5, tá? Que é da unidade 6, quero dizer. Então, vocês têm 2 unidades, né? Um tempo bem grande, vocês iniciam ela no dia 18 de março, tá? E vocês vão entregar ela só no dia 18 de abril, certo? Que vocês têm um mês, então, para fazer ela com toda tranquilidade, assim, que eu acho que é uma atividade bem legal para vocês poderem pensar esse processo de alfabetização a partir das leituras. Então, vocês podem abrir unidade 4, abrir unidade 5 e depois só, então, desenvolver a atividade e entregar essa atividade lá da unidade 4. Então, vocês vê lá no plano de ensino, ele tem as avaliações e eles têm, então, já respondendo a tua pergunta, tá, Isadora? Cada unidade tem um questionário valendo 10 pontos. Na unidade 4, que é essa atividade, ela vai valer 50, tá? E aí a unidade final, ela tem 20 pontos, que também é um questionário, e a prova sistematizadora final, então ela faz parte, inclusive, né, do processo de avaliação da universidade, que é a prova presencial, que vocês vêm fazer, e ela vale 70 pontos. Tá? Mas vocês não precisam se preocupar, assim, que é uma prova que vai recapitular os questionários que vocês fizeram, né? Muito mais voltada também à descrição, ela tem 2 perguntas descritivas, voltadas mais às experiências e às práticas de vocês mesmo, né? Para a gente poder pensar, então, esse processo a partir daquilo que vocês fazem. Eu sempre costumo dizer que é importante a gente pensar esse processo de alfabetização como um dos mais importantes, né? Não o mais, mas muito importante do processo de alfabetização e do trabalho de um pedagogo, né? Por quê? Porque vocês vão se implicar inicialmente com todo o processo da educação infantil, né? Que também tem colocado muitas questões do letramento, né? Tanto que tem todo aquele debate se a gente ensina as crianças, né, na pré-escola já a ler e a escrever, e elas vêm já com esse processo, né, para o primeiro ano. Tem gente que defende, né, que defende veemente a questão da alfabetização em qualquer tempo, ou se a gente realmente entra para esse processo a partir do primeiro ano. Então, isso é dado, claro que a gente tem sempre o próprio projeto pedagógico de cada escola, né, a partir das perspectivas dela. Mas o que a gente sempre diz, assim, quando a gente vai pensar o todo, né, com respeito às crianças? Sim, elas já vêm letrada, né? Se a gente for pensar e perceber, as criancinhas de 2, 3 anos, há quem já diga, ó, aqui é o M da Maristela, né? E a criancinha pequena, ela já vai apontando as letrinhas, né? Ela já sabe ler rótulos, né? Ela vê a caixinha de Nescau e ela diz Nescau e vai brincando que ela está fazendo a leitura. Mas claro que isso tem toda uma relação, né, social com o mundo da leitura, que é por isso que a gente sempre diz, né, que não tem como falar de alfabetização sem letramento, né, e não tem como falar de letramento sem a questão da alfabetização, porque ali é um processo completo, né? Então a gente sim tem que ter esta consciência de que a criança já está dentro desse mundo de letras, de leitura, de escrita, e a gente não tem como desconsiderar e dizer, bom, primeiro dia de aula, agora a professora vai ensinar as letrinhas, né? Então, eu digo isso para vocês porque agora, nessa primeira unidade, vocês têm ela como uma leitura, assim, bem histórica, né? Tanto que a gente diz a genealogia do processo de alfabetização, né? O que é essa genealogia do processo de alfabetização? É a gente poder pensar toda a questão inicial, né? Toda a questão que começou desde do início da civilização, se a gente for pensar, né? De como que estas relações foram sendo colocadas
no mundo da leitura e do mundo da escrita, né? Como que as pessoas começaram a se comunicar, né? Nesse mundo de escrita, de comunicação, enfim, de todas essas formas que se trazem e que vão se formando enquanto escrita, né? Então é bem importante a gente ver assim todas as abordagens, principalmente quem iniciou, né, a pensar a configuração de uma forma de escrita que depois se generaliza pelo mundo inteiro, e a gente vê principalmente as abordagens que foram utilizadas, pelo menos como a gente vê até a década de 1980, na prevalência sempre de um processo voltado ao método. Né? Então, acho que vocês viram ali, até se vocês têm alguma coisa a dizer, alguma coisa que vocês não sabiam, mas que a gente tinha, né, todo um processo voltado em métodos de alfabetização. Então, se ensinava desta forma e assim era conduzido. Se tinha cartilhas, né? Então, sempre teve a prevalência da soletração, né, de soletrar as letrinhas, de aprender a ensinar as crianças as letras do alfabeto, soletrando, para depois a gente partir, né, na sequência. Então, a gente tem métodos de conversação, a gente tem métodos que a gente chama de analíticos e sintéticos, né, que talvez vocês foram alfabetizadas nesse processo. Eu, pelo menos, eu fui alfabetizada num método exatamente daquele em que primeiro a gente ia vendo as letrinhas e depois a gente ia formando as famílias, né? Então, o A, E, I, O, U, e aí do alfabeto você pegava o Ba, Be, Bi, Bo, Bu, e aí você ia fazendo e soletrando todas elas. E às vezes não dava muito certo, né? Porque essas letras, elas não condizem muitas vezes com a própria forma que a gente vai escrever. Eu me lembro, assim, tranquilamente, a minha cartilha era uma dessas que tinha ali, e a gente dizia, né, vovó lava a luva, Ivo viu a uva. Então, você trabalhava e explorava muito sobre isso. Também existiam métodos que vinham de um texto global, né, que não se apresentavam as vogais, né, mas que se apresentava, então, a palavra, e daí ia cortando essa palavra, né? Então, você mostrava o sapo, e aí o sapo tinha todas as famílias, né, que diziam da primeira letra, da primeira sílaba e da segunda sílaba. Então, vocês vão vendo, assim, ó, é muito mais para o conhecimento de vocês poderem entender e principalmente se colocarem, né? O que é o método de alfabetização? Existe um método certo, né? Eu vou alfabetizar desta forma ou de outra? Na sequência das unidades, eu não vou contar agora, a gente vai vendo que esse processo vai crescendo, né? E é que a gente vai concebendo o processo de leitura e de escrita numa perspectiva muito mais ampliada, de interação, né? Então, o que é isso? A gente começa a perceber aquilo que eu disse para vocês, que a criança já tem um conhecimento que é prévio, porque ela nasce no mundo de letras, ela nasce no mundo de som, ela nasce no mundo de escrita, né? Onde ela for olhar, ela já vai vendo que tem essas letrinhas. Então, ela vai criando as suas próprias hipóteses de aprendizagem. E o que a gente percebia é que muitas vezes era desconsiderado isso, né? Que o professor chegava na aula e dizia, agora vocês vão aprender a ler e escrever. Bom, então eu não sei nada, né? Não, as crianças já têm. Então, por isso vocês vão ver na sequência que é bem legal. Eu acho que lá na alfabetização 1, eu não sei se vocês já fizeram, algumas sim, outras não, né? Que fizeram os saberes e práticas da alfabetização 1. Acho que tu fez, né, Maristela? Né, vocês tinham que fazer, então, atividades de ver o que as crianças, né, fazer listas de compra, vocês ditarem palavras para que elas escrevessem, né? Então, a gente vai compreendendo esse processo. Acho que isso é o mais interessante, né? A gente faz toda aquela questão do realismo nominal, então, para criança, qualquer criança, um bicho bem grande, ele tem que ser escrito com muitas letras, né? E um bicho pequenininho tem que ser escrito com letras pouquinhas, né? Então, uma formiga geralmente tem uma letrinha. E ele lê formiga, né? Porque a formiga é pequenininho, então aquilo que a gente chama de realismo nominal, né? E depois ela vai mostrando e vai diferenciando. Então, nas outras unidades, vocês vão ter, então, né, a possibilidade de estudar um pouquinho mais sobre essas questões de concepções, que eu acho bem importante, que é assim que a gente vai se fundamentando, né? A gente vai
fazendo. E depois vocês vão ter a oportunidade, então, de tentar elaborar um plano, né, um plano de ensino, onde vocês vão poder pegar a partir de um contexto, de um livrinho, né, como que vocês estariam, então, trabalhando com eles, né, todas as áreas e tudo, porque a gente não tem um corpo separado, né? Ele é emoção, ele é motricidade, ele é leitura, ele é escrita, ele é música. E o que, que a gente diz hoje muito para a pedagogia, né? Que a gente não pode mais conceber aquele professor sentado, aquele professor que não conta história, aquele professor que não canta, né? Porque aí entram as múltiplas inteligências da criança, né? Entram todas as habilidades emocionais da criança que ela tem, né? Enquanto perspectiva de um ser humano completo. Né? Talvez ela aprenda cantando, ela aprenda, né, não só no papel, obviamente que vai chegar um momento que ela tem que registrar isso, mas até para vocês perceberem, né, gurias, que hoje nós estamos também entrando dentro de um processo de uma era digital em que essas crianças já vêm nativas, né, desse mundo digital. Então, que se cruza. E a gente tem que ter ciência da dificuldade que vai ser alfabetizar essas crianças que vêm de um celular abreviado, onde tem uma escrita hoje já se constituindo, né? Olha o que é a escrita do WhatsApp, né? Tudo pela metade, tudo, né, soletrado, em detrimento de um processo que tem que acontecer, porque isso é desenvolvimento cognitivo. O nosso cérebro precisa, né, para evoluir, atingir determinadas funções. Vocês vão ter, então, outras disciplinas, e a gente vai mostrar para vocês em alguns textos o quanto que também é importante todo esse incentivo, né, em relação à escrita, desenvolvendo todas as habilidades possíveis e necessárias, para que não haja um podas neurais, como a gente diz, né? Então, aquela criança que nunca foi estimulada a contar história, a cantar, a se movimentar, como um processo de alfabetização, ela pode acabar deixando e ficando muito naquela rigidez que a gente diz, né? Uma rigidez cognitiva em relação ao processo de aprendizagem. E aí, muitas vezes, a gente tem aquela criança que não consegue se alfabetizar. Muitas vezes é muito mais pelo impacto emocional do que qualquer outra coisa, porque todas as crianças aprendem, né? Se a gente for pensar. Então, vai depender muito da gente e da forma que nós vamos colocando. Então, assim, só fazendo uma breve colocação mais ou menos do que é essa unidade, né? Então, para vocês terem, vocês já viram, né? Ela encerra hoje, e aí teve o questionário para vocês fazerem, tem até meia-noite, mas é basicamente isso, né? Da gente ver esse percurso, assim, tentando compreender como que aconteceu, todas essas descobertas, como que se deu esse movimento, né? De todas as práticas pedagógicas de alfabetização e como que elas vão se relacionando hoje com as nossas práticas sociais de leitura e de escrita, no contexto que a gente vive hoje, né? Então, a gente também tem que ter consciência que hoje as nossas crianças estão com um limiar de concentração e eu digo assim, de concentração, acho que daria para dizer, né? Muito pouco. Então, o quanto que é importante a gente também fazer esse estímulo. Mas esta unidade inicial é basicamente para vocês compreenderem um pouco dessa história, da onde que veio a escrita, como que as pessoas, a sociedade foi se constituindo, né, para entender esse processo de leitura e escrita durante todo esse tempo, toda essa evolução, para a gente hoje poder compreender, então, a questão do próprio construtivismo que veio, e depois do construtivismo a gente pensar, então, toda essa concepção sócio-histórica que próprio Vygotsky, enfim, embasa os estudos, então, de Emília Ferreiro e de Ana Teberoski, né? Em alguns componentes vocês já viram isso, vocês vão ter isso com muito mais intensidade agora, né? Para a gente poder compreender, então, essas práticas de alfabetização a partir dos diferentes métodos. E depois, então, a gente vai ver, sim, todos os desafios, né, e as possibilidades que a gente tem atualmente, a partir daquilo que foi revolucionário, né, dentro do processo de alfabetização. E aí a gente vai dando sequência, a gente vai conversando, nós vamos ter outros encontros, né, como esse, para poder tirar dúvida de vocês, né, então eu acho bem importante, assim, a participação, e até quando vocês têm alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, né, para a gente poder conversar. Mas eu diria que é uma disciplina, assim, muito gostosa, para vocês poderem, né, conhecer um pouquinho esse processo, um pouquinho não, conhecer bastante,
Tem muita leitura, né? Tem muita coisa para fazer nessa disciplina, e eu acho que é importante vocês fazerem essa leitura, e até mesmo assim, ó, se terminar o prazo de uma atividade e vocês não conseguiram fazer em detrimento da falta de leitura, tá, Maricela? Vocês podem pedir, não consegui fazer, né? Tem como abrir novamente. A gente vai estar sempre à disposição no sentido de que é para vocês, né? É para vocês essa disciplina, não para passar ou rodar, como eu digo, mas é para vocês aprenderem, né? Então, acho que isso é bem importante, assim. Falei um monte, né? Queria ver se vocês têm alguma coisa, assim, para vocês perguntar, alguma dúvida. O que vocês acharam das leituras que vocês fizeram? O que dá para contribuir? Tudo em ordem? Tudo ok? Da minha E a parte, Isadora? tudo indo. Tudo indo? E a Isadora, tudo em ordem? Estou fazendo a leitura ainda, daqui a pouquinho, no final da aula, eu respondo o questionário. Eu acho que é bem importante, porque tem umas coisas bem interessantes, né, da gente ler. Eu não sei se vocês gostam de história, mas inclusive as figuras, assim, que o texto, o e-book de vocês apresenta, ele vai trazendo, né, bem claramente, assim, desde a antiguidade, né, como que a escrita foi evoluindo, que é algo que a gente sempre se pergunta, né, como que as pessoas começaram a fazer essas relações, até mesmo da própria da língua falada, se a gente for pensar, né, porque ele vem, como a gente vê ali no texto, acho que é os sumérios, né, que dizem e que vão apontando, então, das antigas civilizações, né, que habitavam naquela região lá do Oriente Médio, enfim, então, que foram pensando nesses sistemas de escrito. E hoje a gente tem, assim, tanta coisa nova, né, até para mostrar para a gente, assim, o quanto que os antepassados, até mesmo antes de Cristo, né, como eu dizia antes, eles foram escrevendo a partir de riscos, né, e a civilização ela foi aprendendo a partir daqueles escritos que tem. Eu até ia dizer, acho que foi semana passada, que eu assisti uma reportagem, não me lembro onde que, em qual canal, se era na Globo News ou aonde, que a gente tem muita escrita descoberta ainda em papiros, em rolos, né, que não foram abertos, até porque pela própria destruição. E aí me chamou muita atenção, assim, até olhei para a televisão quando apareceu, porque eles fizeram uma seleção e foi um aluno grego, eu acho, agora eu não me lembro mais, era um grego, um americano e mais um outro, que eles inventaram a partir da inteligência artificial a leitura desses papiros, que são esses rolos, né, de escrita, fazer a leitura sem abrir. Então, eles estão fazendo leitura de textos escritos até antes de Cristo, sem abrir os papiros. Eles conseguem, pela inteligência artificial, entrar dentro daquilo e fazer a produção de escrita. E aí tem um brasileiro, um aluno brasileiro das Ciências da Computação da Universidade de São Paulo, de São Carlos, que ele desenvolveu um outro processo de detectar, então ele está auxiliando esses alunos universitários, né, pesquisadores, a detectar o tipo de tinta que eles usavam para poder escrever os papiros. Olha que revolucionário isso, né? Se a gente for perceber, e até para a gente ver o tipo de escrita. Então, está escrito em grego, e a preocupação deles não era descrever o que eles tinham escrito, mas de como entrar para dentro desses textos escritos, né? E nos mostrar o quanto que ela já era representativa. Então, é algo para a gente pensar, né? Que o próprio processo de alfabetização, ele vai modificando constantemente, né? Mas que ele precisa representar e ter e ser uma prática social. Representar aquilo que as crianças vivem, né? Então, assim, ó, nós temos hoje autores muito legais que dá para a gente ler, que falam sobre a questão do fracasso escolar, né? Não da dificuldade de aprendizagem, mas do fracasso escolar. Tem um livro muito antigo que um autor trata sobre a questão de o título do livro é Na Escola Zero e na Vida 10. Então, ele conta a história de um menino que se defendia, que vendia, que trocava, que dava troco, que guardava dinheiro, que tinha uma projeção econômica muito grande, e ele da escola foi expulso porque ele não aprendeu a ler e escrever. Né? Então, na vida ele era 10 e na escola ele era 0.
Então, até para a gente se ligar, assim, ó, muito nos fatores que levam, talvez, as crianças a não aprender a ler e a escrever no tempo que a escola estipula, né? Então, antes, e muito antes da gente ter um método próprio e utilizar esse método, é conhecer este aluno, buscar nas suas vivências e no seu contexto e nas suas práticas, né, o conhecimento, a sabedoria que eles têm. Então, eu convido vocês, assim, a ficarem bastante atentos a essa unidade 2, que ele vai trazer, assim, os novos conhecimentos, a última geração, né, daria para dizer as últimas 5 décadas de virada nesses processos, né? Então, eu até concluo essa fala dizendo para vocês, assim, que não existe o método, né? Existem métodos. Então, crianças que têm dislexia, por exemplo, eu tenho plena convicção de que a gente alfabetiza muito melhor pelo método fônico, que é o método em que você vai apresentar para eles os fonemas. Talvez algum de vocês já tenha um método que, né, para dizer sapo, aquele que faz com A, que dá sa, né? Por quê? Porque tudo aquilo que ele tem em termos de transtorno específico de leitura, né, ele está comprometido na identificação do som. Então, se você não trabalha profundamente com ele o som da letra, ele não vai aprender a ler e escrever. Então, tem outras crianças que já precisam ser muito mais visuais do que propriamente auditivo, né? Então, o professor tem que estar conectado, ele tem que estar sabendo de que forma que eu abordo, né? E aí vocês vão ver que a Emília Ferreiro tem muitos exemplos para a gente vai ver, assim, bastante atividades, né? Formas de chegar e fazer este processo para que a criança possa mostrar aquilo que ela sabe e de que forma que o professor, então, vai intervir, vai interceder nesse processo de alfabetização. Vocês vão ver que é muito lindo. Então, isso, meninas, eu acho que agora vocês vão para a unidade 2. Deixa eu até abrir lá para a gente ver que na unidade 2 vocês vão dar essa sequência, então, de conhecimento aí, um pouquinho dos métodos, né? Para poder pensar a alfabetização, exatamente como esse processo, né? Então, eu gostaria que vocês vissem sobre os métodos, sim, o método silábico, né? O método fônico, os métodos globais, o que eram, que é a mistura disso, né? Então, vocês vão vendo, assim, como que ele vai se constituindo, como que ele foi se constituindo, para a gente pensar agora na unidade 2, basicamente a questão de como que esse processo, ele avança na perspectiva interacionista, ou sócio-histórica, como a gente diz, né? Onde Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que são duas espanholas, dá para dizer, uma da Espanha, a outra da Argentina, né? Elas fazem estudos, então, desta teoria sócio-histórica para poder pensar, então, as hipóteses de escrita, as hipóteses de leitura, né? Que as crianças apresentam dentro do cotidiano, dentro do dia a dia da vida delas, né? Então, é bem importante, assim, bem interessante vocês perceberem isso. E fico à disposição, então, né? Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, se quiser ir complementando, à vontade. A unidade 2, então, ela vai estar aberta a partir de segunda-feira, né? Para que vocês possam, então, estar. Eu não sei se vocês têm alguma sugestão. Eu até estava pensando assim, olha, eu não me dei conta disso, né? De ter terminado hoje, que é uma sexta-feira, eu poderia ter terminado no domingo, né? A unidade. Porque daí você tem sábado e domingo para poder fazer, não? Fala, Maris. Assim, prof, se desse para fazer, tipo, antes, né, da gente fazer o questionário, era melhor. Para mim, pelo menos, era melhor. Daí, tipo, se a gente, tipo, tirar alguma dúvida, sabe, antes de responder, seria mais prático para nós, acredito eu. Também, deixa eu colocar aqui como uma dica, e eu vou rever, então, os nossos encontros online, mas a minha ideia, Maristela, é que eu possa criar. Agora, eu queria primeiro encontrá-las depois da primeira unidade, e eu vou fazer vídeos, e vou colocar no início de cada unidade. Então, eu acho que eu já venho trazendo essa explicação para vocês. Eu acho que fica mais fácil. Eu gravo um vídeo, né, no início de cada unidade para trazer o conteúdo. E aí, se vocês têm dúvida, vocês podem até entrar em contato comigo direto no meu celular, ou pedir para a tutora que ela, né, entre em contato com vocês, mas vocês podem me chamar. Eu acho que fica melhor eu fazer este vídeo da apresentação da unidade, e aí vocês já vão lendo ela a partir dessas explicações, né? Eu acho bem interessante.
Para mim Então, ficaria bem melhor. já tem trabalho para hoje. Vou fazer essa unidade 2 e já coloco lá no início da unidade 2 para vocês terem essa compreensão. Certo? Não, mas não precisa ser só hoje, mas fazendo tá bom. Sim, não, faço sim para vocês terem, né? Aí Antes tô de me chegar no entendendo questionário, melhor. E eu vou pedir encarecidamente que vocês façam, então, atividade diagnóstica ali. Ela não vale pontos, mas ela é muito importante para que a gente possa fazer essa interação e eu conhecer um pouquinho de vocês, assim, né? De como que aconteceu esse processo de alfabetização. Ele vai dar até a possibilidade de vocês buscarem nas memórias afetivas, né, os professores, né, quem foi o professor meu de alfabetização, né, quando que eu me alfabetizei, qual foi o método, usei cartilha, né, se foi bem tradicional, se foi das letrinhas para as palavras, se foi das palavras para as letrinhas, né, para vocês trazerem um pouco e rememorar isso, porque eu acho que é bem importante. Certo? Então, estou à disposição de vocês. Deixa eu só parar de gravar aqui.